Olá, alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa de Direito Notarial e Registral, que acontece todas as quartas-feiras às 17 horas. Né? Fico aí esperançoso pelo que a gente tem aí no decorrer deste ano de novidades nessa área, da área notarial e registral. E eu venho trazer para vocês algo que é uma novidade, mas não ainda implementada, mas que ela é muito interessante, especialmente quando passarmos por essa onda de pandemia, né, que são as viagens. E aí a gente sempre pensa na seguinte forma: bom, mas eu posso viajar ou não posso viajar, meus filhos querem viajar, né, o amigo do meu filho vai viajar, como é que eu consigo viajar com esse menor sem ter nenhum problema jurídico? Né? Como é que eu faço isso? Eu vou lá, abro o Estatuto da Criança e do Adolescente, vejo lá a parte de viagens e vejo, poxa, vou precisar de uma autorização dos pais. Eu não sou nenhum parente diretamente ligado, ou seja, não sou nenhum avô, nenhum irmão, né, maior, lógico, para poder fazer essa viagem. E aí, como é que eu procedo? De que forma eu procedo? Essas são as perguntas, né, palpitantes que todo mundo faz na hora de falar assim, e quando for uma viagem internacional? Como é que eu não vou ser parado lá no aeroporto? Ou os pais que são separados, né, e um tem a guarda, o outro não tem, ou está no período de um ficar com a guarda dessa criança por conta lá daquela, na fase de visitação, ou seja, vai ser alterada, né, ou a guarda que vai ser compartilhada, a guarda é alternada, eu tenho visitas, não tenho visitas, todas essas dúvidas a gente vai tentar falar um pouquinho aqui com vocês para tentar sanar. E qual é a ideia? A ideia é de quais documentos notariais, né, que eu vou necessitar, e também talvez de registro, para que eu possa transitar com esse menor pelo país, talvez, ou para fora dele. Né? Então, qual é a ideia? A ideia é, primeiro, que a gente tenha a seguinte noção. Se é algo internacional, eu preciso das autorizações, olha, já estou usando até o plural, né, das autorizações de quem não vai estar com a criança. Né? Então, ou seja, você vai viajar só com o pai, a mãe tem que autorizar. Ah, mas a mãe é falecida. Bom, perfeito, prova que ela é falecida. Tem certidão, ou seja, aí vai ter que ter um registro. Que registro? O de óbito. Olha, a mãe da criança é falecida, está aqui, então ela vai viajar só comigo porque eu sou o único titular do poder familiar. Então, perfeito, nenhum problema. Mas normalmente o que acontece é assim, mas eu tenho as autorizações. O que eu preciso de autorização? Aí tinha o famoso joguete. Não, precisa de um documento XYZ. E aí o que veio? O CNJ veio com recomendações e agora com um provimento a tentar deixar tudo isso tranquilo. E de uma forma interessantíssima para as próximas férias de vocês. Por quê? Porque a gente vai ter um documento eletrônico. E esse documento eletrônico vai ser de tal forma e de tal monta que vai ajudar em muito a que não se perca tempo, né? De, eu tenho que pegar uma autorização, esqueci a autorização. Quantas vezes a gente não vê saindo, né, de férias ou coisas do gênero, e a pessoa fala, e a autorização? Que autorização? Está indo para o aeroporto muitas vezes, está saindo de férias. Fala, putz, esqueci, a outra pessoa onde está, cadê, o que aconteceu? Sai correndo, liga, né? Vai atrás e tenta achar isso, tenta achar essa documentação. Bom, tecnicamente, o que a gente precisava antigamente, e aí eu vou chegar na nossa modernidade, que vai ser para o futuro, que é basicamente o provimento 103 do CNJ. Vamos primeiro, então, conversar um pouquinho de como é que funciona, né, na parte antiga, vamos dizer assim, dessa autorização. Eu faço um instrumento particular, vou lá, reconheço firma. Se os pais estão autorizando um terceiro, os pais fazem um reconhecimento de firma. Mas é só internamente, é só algo mais próximo, ou seja, os avós estão pegando o menor para ir passar férias com eles, vieram buscar, o que precisa de autorização? Não, aí já não precisa de autorização internamente.
Mas vai para o exterior. Opa, para o exterior sempre precisa de autorização. Você não tira menor do país sem essa autorização. Perfeito? Então, vamos lá. O que a gente tem de novidade, né? Qual é a linha dessa novidade que a gente tem toda, que a gente tem intrinsecamente ligado para chegar nessa modernidade que eu vou conversar com vocês? A gente tem, você faz esse instrumento, vai lá, reconhece e firma no cartório. Aí tinha a seguinte dúvida: o reconhecimento é por autenticidade ou pode ser por semelhança? Num primeiro momento, ficou a dúvida assim: não, tem que ser por autenticidade, porque a pessoa vai lá pessoalmente ao cartório e a pessoa que atende, né, o escrevente que atende, a pessoa substituta que assina ou o escrevente que assina o reconhecimento de firma, atesta em livro que aquela pessoa compareceu pessoalmente ao cartório, a serventia de notas. Você vai ter o documento de identidade, se for internamente, né, desse menor, um RG, se for criança que não tenha, né, o menorzinho lá, o neném, que não tem ainda o RG, então vai ter que ser feito pela certidão de nascimento, aí vai ter que ter o registro de nascimento. E aí você vai fazer de que forma? Vai até o cartório e faz o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma pode ser por semelhança? Sim, o CNJ pacificou para que fosse feito por semelhança, não ia precisar ser algo autêntico, ou seja, de comparecimento obrigatório com o papel para apresentação. Se você tivesse uma firma aberta, você conseguiria. Isso alterava muito, muito. E aí o que veio? Em 2020, veio o provimento 103, para tentar facilitar a vida de todo mundo. Né? Pandemia, tudo mais revoltante, ou seja, a gente não tinha muita noção do que iria acontecer ou não acontecer, e aí a gente vai para uma linha de que você tem a necessidade e o apego de que você tem as ferramentas mais tecnológicas. Então, primeiro veio o provimento número 100, que criou o e-notariado. Para que serve, Adriano, esse provimento número 100? Esse provimento número 100 autorizou a que o tabelião de notas pudesse praticar atos à distância. Fazer algo que a gente está fazendo aqui. De eu poder conversar com vocês e fazer essa verificação dessa pessoa, dessa conversa, e colocar isso num ato notarial. Numa escritura, Adriano? Sim. Então dá para fazer venda e compra de imóvel pela internet? Tecnicamente, sim. Não desta forma. Você vai ter que ter um certificado eletrônico, um e-notariado, né? Um certificado que é gratuito. Você vai a qualquer cartório de notas credenciado, você vai ver isso lá no site do e-notariado. É só botar aí no Google que ele vai te direcionar. O e-notariado, ele vai te direcionar lá e você vê na sua cidade qual o cartório que faz o certificado digital. Esse certificado digital fica onde, Adriano? Leva um token, leva um CD, é uma nuvem? Não, ele fica no seu celular. Se você trocar de celular, trocar de operadora, trocar de qualquer coisa, e o celular perder a função, você vai ter que criar um novo certificado. Mas veja que interessante, esse certificado é gratuito. Você não paga nada por ele. E só que também só serve para atos notariais. Dentro dos atos notariais que a gente está conversando, ou seja, eu posso fazer uma escritura, né, eu posso fazer uma procuração. Tá? Então, tudo isso você vai poder fazer dentro do sistema do e-notariado. Dá uma olhadinha lá, a gente já conversou um pouco sobre isso, e o mote da nossa aula de hoje é conversar um pouco mais sobre a autorização de viagens. Então, vamos focar na autorização de viagens. E aí, dentro dessa plataforma, ou seja, eu tendo esse certificado, então quer dizer que eu posso assinar uma autorização de viagem pelo e-notariado. Isso. Mas o colégio notarial que cuida do e-notariado, né, que é o Colégio Notarial do Brasil, ele está desenvolvendo uma plataforma, e aqui a novidade que eu trago para vocês, né, de acordo com o provimento 103 de 2020, do CNJ, para que isso seja um aplicativo, aonde eu tenha o certificado digital, eu tenha esse aplicativo e eu possa assinar essa autorização para o menor
de forma digital. E aí eu não vou precisar ir ao cartório. Lógico, vai ter um custo? Sim, terá um custo. E esse custo vai ser verificado de acordo com o quê? Aonde você reside. E vai fazer a verificação do custo dessa operação. A vantagem é não ter que ir ao cartório. Você vai fazer tudo isso online. E essa autorização vai ficar cadastrada. E aí, quando você estiver com o menor, ou alguém estiver com o menor, você vai fazer o encaminhamento dessa autorização. E aí a pessoa vai poder fazer a certificação. Ou seja, o policial lá na Receita, na Polícia Federal, lá na alfândega, ou na estrada, ou no ônibus, vai pegar ali e vai ler um QR Code. Vai ler aquele QR Code e vai falar, opa, olha, você está autorizado mesmo. Então, estão fazendo um desenvolvimento disso. Então, tem até uma modalidade de colocar a foto. Estão até num planejamento de autorização para ter foto e tudo mais. Então, quem é que vai estar autorizado? É o fulano. Cadê a foto desse fulano? Qual é o RG dele, o CPF dele? Ele vai ter que apresentar um documento e, além disso, vai estar certificado dentro dessa plataforma. Vamos dar uma olhadinha, né? A gente vai conversar um pouco mais, mas vamos dar uma olhadinha, então, no provimento 103. O provimento 103, então, vem a autorização eletrônica de viagem. Então, essa autorização é feita para movimentação de menores de 16 anos, nacionalmente ou internacionalmente, desacompanhado de ambos ou de um dos pais, que vai ser emitida exclusivamente aí pelo sistema do e-notariado. O prazo que tinha para fazer esse módulo já foi prorrogado, já foi estendido, uma vez que não é tão fácil ter essas autorizações e ter as outras entidades que têm que fazer essa certificação autorizando. Porque elas vão ter que fazer essa verificação. Então, tem que ter uma certa cumplicidade de sistemas para você conversar com a Polícia Federal, conversar com a Polícia Rodoviária, conversar com as outras entidades que fazem essa verificação. A autorização vai obedecer todas as formalidades que a gente tem lá nos provimentos 100, que eu já falei para vocês, que criou o e-notariado. A recomendação 131, que é para viagens internacionais, de 2011, a 295 de 2019, que é interestadual, e que dispensa algumas autorizações para certas pessoas, né, internamente, porque um avô e uma avó precisam de autorização para andar com os seus netos. Fica meio esquisito, né, essas questões. Mas aí a gente conversa depois. Essa emissão via eletrônica, ela é facultativa, ela não é obrigatória, ela não vai tirar os meios físicos, ou seja, não, eu quero ir lá no cartório com um instrumento particular para autorizar o meu vizinho a levar lá ou a escola para levar o meu filho para passear nas férias e ficar no acampamento da vida, e vai ser a fulana de tal, a professora fulana de tal, que vai ficar responsável por ele e tudo mais, tá? Então, isso daí não vai ter, são as autorizações. Os pais e os responsáveis, então, nessas hipóteses de autorização, poderão fazer essa autorização por um instrumento particular eletrônico, que a gente já está conversando, né? Essa firma vai ser reconhecida no Notas, e por um meio digital, que é o certificado eletrônico digital, que é fornecido, como eu já falei, pelo e-notariado, fornecido de forma gratuita. Então, se você não tem o seu, vá até uma serventia de notas cadastrada na sua cidade, né? Você entra lá no e-notariado e faz a verificação, você vai ter isso lá no seu celular. Você não vai ter que ficar aguardando ou ter que fazer isso. Aí você vai falar assim, bom, mais fácil eu fazer, então, o instrumento particular, ir lá e fazer o reconhecimento de firma. Tecnicamente, sim, mas se você fizer vários atos ao longo desses próximos anos e tudo mais, você vai ver que o eletrônico vai te facilitar a vida. A gente tem, inclusive, a possibilidade de autenticação eletrônica, que é o SENAD. Entra lá que você vai verificar aí no e-notariado. Tá? A gente vai ter esses formulários efetuados, ele vai ter um link disponibilizado para o judiciário, para os órgãos governamentais, vai ter um formulário para download e tudo mais, tudo de forma gratuita,
aonde você só vai pagar o quê? A elaboração desse instrumento, que vai ser basicamente via aplicativo, que é isso que eles estão tentando formatar e autenticar dentro do CNJ e dos outros órgãos governamentais, para que facilite a vida do usuário. E vai pagar o reconhecimento de firma que ele pagaria já naturalmente dentro do cartório de notas. Perfeito? Essa assinatura vai ser feita e realizada uma videoconferência, ou seja, como se fosse pessoalmente, então vai dar mais segurança. Você vai captar o consentimento e a concordância aí do ato, a utilização dessa assinatura digital, ou seja, a pessoa vai entrar em contato contigo, vai te dar um link, vai conversar, falar, o senhor está mesmo autorizando essa criança a fazer essa viagem, tal, é o senhor, vou tirar uma foto de você, que é o pai, pronto, confirmei que você é o pai, por conta do certificado do e-notariado, que tem já a sua foto, já vai estar cadastrada a sua foto e as suas digitais. Então, perfeito, tudo certo, está autorizado. Pronto, já está feito. Né? Essa autorização firmada pelos pais possui o mesmo valor do instrumento particular, então ele vai servir para qualquer via. Então, rodoviário, marítimo, aeroportuário, você vai ter essa possibilidade. Quem é o cartório competente? O cartório competente é o domicílio dos pais ou responsáveis pela criança, né, ou adolescente. Se os pais possuírem aí domicílios distintos, o tabelião de qualquer um deles vai poder lavrar esse ato, e aí vai ser por escolha deles que vai ser dado pelo próprio aplicativo. Essa autorização vai ter um QR Code e uma chave de acesso para que seja certificado, e essa autenticidade vai ser via internet. Então, vai ser um meio bem seguro para que não se tenha a possibilidade de fazer viagens fakes, né, viagens falsas. Então, o linkamento das autoridades, por isso que está demorando um pouco esse aplicativo, esse linkamento vai ser direto com o servidor do CNJ, dentro do CNJ e do colégio notarial. Ou seja, tudo para dar segurança de que essa autorização ela é muito melhor, né? Porque você vai ter uma entrevista, você vai ter toda essa possibilidade do que aquele instrumento particular. Então, você tende a ter uma autorização muito mais segura. E aí você parte para a segurança jurídica do ato. Ele vai ser público, e além disso, você não vai botar esse menor em risco, né, de estar saindo com uma autorização fake, uma autorização falsa. Porque muitas vezes o que acontece? Você tem fraudes, né? Forjado, um reconhecimento de firma e tudo mais, principalmente por crianças muito tenras, ou seja, recém-nascido, crianças com 2 anos, que são facilmente ludibriadas para você falar que é o tio, que é o primo, que é qualquer coisa, a criança acredita. Né? As mais velhas aí fica um pouco mais complicado, mas ainda acontece. E aquelas autorizações que vocês conhecem aí de várias naturezas, onde estava autorizado, falsificou a assinatura da mãe, falsificou a assinatura do pai para sair do país. Vocês conhecem essas várias histórias. A ideia é que isso não aconteça, né? Ou que seja minimizado. Apesar do provimento falar que não é obrigatório ser feito de forma eletrônica, ele fala da facultatividade, mas o que a gente tende ao longo do tempo é que isso não aconteça de uma forma tão leviana, ou seja, vai ser mais por instrumento particular do que pelo eletrônico. Não, a migração é toda para o eletrônico, e diante do eletrônico, isso se reforce, isso seja o mais latente. E sendo o mais latente pela forma eletrônica, você tende a não ter problemas com relação à segurança disso. Lógico que a gente vê aí muitas questões de, tá falsificando isso, falsificando aquilo e tal, mas com essa cuidade que está sendo tomada pelo Colégio Notarial do Brasil, vocês vão ver que todos os elos vão ser traçados, e aí você vai ter uma minimização de risco, né? Risco zero a gente costuma falar que não há, mas vai ser bem improvável de que isso aconteça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A versão, né, impressa dessa autorização, ela pode ser impressa, você vai poder imprimir, e aí se apresenta na hora. Mas lógico que todo esse controle, toda essa verificação será feita via sistema. E na hora que eles fazem a verificação via sistema, vai ser via servidores próprios. Então você não vai ter página fake
você não vai poder montar uma página, porque eles vão entrar pela página e vão digitar os códigos. Nesta página, que vai estar interligado com servidores próprios, vai ter que ter o acesso, tá? E aí ele vai dar outras imagens e tudo mais para que possa garantir a segurança. Bom, você vai ter aí a promoção de acordos técnicos para que isso seja desenvolvido. A autorização vai poder contemplar a necessidade de hospedagem do menor em caso de emergência decorrente de atraso, alteração ou cancelamento do voo ou viagem, ou seja, você vai poder estender essa autorização pela via eletrônica, nos termos do 82 do ECA, sem essa necessidade de, pô, ele ficou lá, teve um problema, a autorização vencia no sábado, e agora? Não, ela vai contemplar, né, essa extensão, ela vai poder ser feita via eletrônica, ou seja, o pai vai poder dar uma puxadinha nisso. Esse é o sistema para poder dar um respiro, digamos assim, se acontecer alguma fatalidade. Porque senão teria que fazer o quê? Fazer outro instrumento, mandar para lá, escanear e tudo mais. Puta, dá uma burocracia só. E aí, pode ser que não embarcasse, tá? O tabelião vai indagar aos pais se gostariam, né, responsáveis acerca dessa hipótese, a fim de consignar na autorização eletrônica, ou seja, vai ser um checklist, ou seja, você vai querer, olha, se de repente acontecer isso, você gostaria de poder estender por mais um período de 10 dias, 15 dias e tal? Sim, gostaria, porque pode acontecer. Muitas vezes acontece. Acontece do voo atrasar, do voo ser cancelado, de ter algum problema meteorológico e tudo mais. Tá? E aí, isso vai ser indagado para dar essa prorrogação. A autorização vai ser disciplinada, vai ter prazo, tá? Ou evento indicado pelos pais, basicamente. Vai sair de férias de julho. Mas atrasou. Bom, então tem que consignar lá que o atraso pode dar esse problema. Tá? E se os pais quiserem, né, ou não tendo prazo, ou não tendo evento indicado, a autorização vai ser válida por 2 anos, é o que diz o provimento 103. Então, se nada for indicado pelos pais, com prazo ou com um evento, você vai entender como prazo de autorização válido por 2 anos. Então, se os pais não colocarem nada, essa autorização vale por 2 anos. Também interessante, né? Não é ad infinito, essa autorização aqui vale por resto da vida. Não, vale por 2 anos da sua emissão. Mas também é algo para os pais pensarem, bom, será que eu vou dar 2 anos mesmo de lambuja e tudo mais? Veja, depende de quem é, como é e para que é, né? Os avós costumam viajar, né, os tios ou os primos vão todos viajar para fora do país e tudo mais. Bom, para fora do país tem que sempre ter autorização. Sempre tem que ter autorização. Então beleza, já vão dar 2 anos para eles para todas as próximas 2, 3 férias aí para frente já está autorizado, não precisa se preocupar com isso. Lógico que vocês vão falar assim, mas lá no passaporte, quando eu vou emitir, eu posso falar, não, ele está autorizado a viajar, né, com o outro pai, com a outra mãe. Sim, mas não com pessoas próximas. Então, eu posso deixar um só, outro e tal? Pode, mas o que eu estou falando aqui e se não colocou? Vai trocar o passaporte? O passaporte tem uma validade maior, né? Dependendo aí dos casos, a gente tem aí passaporte com 10 anos. E aí, você vai ficar trocando de passaporte à torta direita, pagando a taxa tal para colocar lá que tem? Ou você vai fazer algo que é mais fácil, que vai ser via eletrônica? Lógico, você vai fazer o via eletrônica até pelo custo, né? O custo é muito mais barato. E aí você pode colocar ou por evento, vai fazer um intercâmbio, vai ficar 6 meses fora, beleza, 6 meses. Não esquece do chorinho, porque de repente no voo de volta tem algum problema. Vamos dar uma extensão. Ou vou deixar por 2 anos, pronto, resolvido. Vai fazer por 2 anos sem nenhum problema. Tá certo? Bom, senhores, era isso que eu tinha aí para conversar um pouquinho aí com vocês nessa nossa breve aula, né, nesse nosso breve assunto aqui para a gente conversar aí sobre o provimento 103 e essas autorizações de viagem e tudo mais, né? Ficam aí os contatos, né? Vocês podem me procurar
no Instagram, no Facebook, né, vou estar lá disponibilizado. No Instagram é o Adriano CS Álvares, no Facebook é o Adriano César da Silva Álvares, e aí vocês vão acompanhando aqui a nossa escola de Direito, né, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, nossa breve manifestação, que isso se perpetue com uma certa validade, que vocês possam passar isso para frente, porque eu acho que isso é bem de utilidade pública, e a gente tem uma tendência de que isso entre em funcionamento brevemente. Estando em funcionamento, vocês vão ver que isso vai ser replicado com uma certa rapidez, até mesmo porque por conta da facilidade, né? E hoje todo mundo tem um celular, né? Tem um smartphone da vida, que você consegue fazer quase tudo, né, dentro do seu smartphone, dentro desse seu celular, né? Menos ligar, né? Porque ligar hoje é opcional. Opcional é ligar, não funciona, porque as torres não estão bem postadas, a voz não sai bem, aí você liga por aplicativo, que é mais fácil, né? Não é verdade? E essa é a nossa tendência. Então, foi um prazer estar com vocês e até uma próxima.